Não sei, boa tarde, bom dia, até boa noite. Daqui do Colégio de Trienche, o nosso canal Mais Prevenção, Menos Improviso, falando sobre a reabertura ou recomeço das aulas. Temos connosco hoje a doutora Lisiana Barros, pediatra, que nos vai passar algumas informações e esclarecer algumas coisas com relação, neste momento, ao uso de máscaras. Doutora, boa tarde. Ou boa noite. Qualquer coisa assim, ou bom dia até, né? Doutora, a utilização das máscaras nas crianças, como é que é? É assim, a utilização das máscaras nas crianças é dessa forma. O OMS recomenda que as crianças a partir dos 12 anos devem usar as máscaras da igual forma que os adultos. As crianças que têm entre a faixa etária dos 6 a 11 anos também devem utilizar as máscaras, mas temos que analisar alguns fatores. Por exemplo, se estão na escola, se há a possibilidade de lavar as máscaras, por exemplo, em caso de máscaras comunitárias, ou de substituir. Também, se isso não vai atrapalhar no desempenho durante o ano letivo, em termos de aprendizagem ou na parte psicossocial, e também se há alguma pessoa, se essa criança, por exemplo, vive com uma pessoa que seja de risco, por exemplo, um idoso, também deve sim ser analisado o uso de máscaras em crianças dos 6 a 11 anos. Nesta faixa etária, quando não é possível garantir esta questão do distanciamento físico, de mais ou menos 1,5 m, e se já há uma transmissão comunitária e de uma forma generalizada numa determinada zona, orientamos também que se faça o uso de máscaras em crianças dos 6 a 11 anos. Doutora, deixe-me interromper. Disse agora sobre o distanciamento. Imaginemos a sala de aulas com um distanciamento de 1,5 m. Ainda assim as crianças devem usar as máscaras, porque tendo em conta que as salas são bem arejadas, há muita circulação de ar, é exigido o uso de máscaras mesmo se de facto se pode garantir que se mantenha essa distância de segurança, não é tão necessário o uso de máscara a nível das salas de aulas, desde que se possa manter essa distância, este distanciamento físico, onde já se viu que a possibilidade de transmissão do vírus é muito baixa. Então, se conseguir fazer esse distanciamento, as crianças não precisariam de usar as máscaras pelo menos tanto tempo durante as aulas. Doutor, e essa questão das máscaras cirúrgicas e as máscaras comunitárias? Por exemplo, os professores vão usar máscaras comunitárias, ou mesmo os alunos. Certo. Qual a diferença? As máscaras comunitárias, enquanto ao nível de transmissão, é muito mais baixo em relação às máscaras médicas ou máscaras cirúrgicas. Desculpe, doutora. Máscaras comunitárias, o nível é mais baixo. É mais baixo em relação, por exemplo, se há uma pessoa contaminada, ambas têm que estar usando a máscara para ter um nível de proteção. Se eu estou usando a máscara comunitária, eu vou proteger assim, porque eu posso estar infectada e faço a máscara como barreira. Mas em relação ao filtro, ambos temos que estar usando a máscara para diminuir o risco de transmissão. Já as máscaras médicas, ou máscaras cirúrgicas, têm a parte mais escura, que é essa parte mais azulada que nós estamos a usar, que serve como filtro e acaba protegendo tanto da pessoa que está infectada, como eu estando infectada passar para outra pessoa. Por exemplo, se não há um nível tão alto de transmissão, nível da comunidade, as pessoas podem sim usar as máscaras comunitárias, mas ambas as pessoas têm que estar usando a máscara para poder alcançar um nível de proteção maior. Se são crianças saudáveis, não há problema nenhum em que usem as máscaras comunitárias, mas se temos crianças que são crianças de risco, com algumas outras doenças crónicas, convém que estejam usando a máscara médica ou a máscara cirúrgica. Doutora, e no caso, por exemplo, da interrupção para os lanches, as crianças tiram a máscara, claro, adultos também. Qual é o procedimento? Como é que se faz para tirar e depois voltar a colocar a máscara? Não há problema nenhum, não há necessidade de substituir, trocar as máscaras no período do lanche. Devem saber manejar a máscara, colocar sempre na parte traseira, retirar a máscara e colocar, por exemplo, no guardanapo ou num recipiente mais estéril que estejam usando, de cabeça para baixo, onde a máscara deve ficar nessa posição e essa parte que é a parte do filtro fica para cima. Depois, imediatamente após o lanche, pode ser colocada de novo a máscara. Quer dizer que não há problema nenhum em tirar a máscara desde que se coloque de forma não há problema própria nenhum. E sempre antes de manusear as máscaras, deve ser feito
a correta lavagem das mãos ou desinfecção com álcool gel a 70%. Desinfetamos e depois usamos a máscara e não há problema nenhum em estar a substituir. Doutora, a questão do tempo na sala de aula. Nós estamos a equacionar ter aulas ao ar livre. Será necessário o uso de máscaras mesmo ao ar livre? Não é necessário o uso de máscaras ao ar livre, não é necessário as crianças usarem máscara para a prática de desporto, saltar, correr, algum tipo de atividade física. Não é necessário as crianças estarem a usar máscaras, está bem? E desde que estejam ao ar livre não é necessário nenhum, certo? Doutora, o perigo de contágio aumenta se as crianças frequentarem os 2 períodos escolares, 2 períodos de aulas? Quanto maior tempo nós passarmos com uma pessoa contaminada com Covid, maior é o risco de se contaminar, de se infectar. Se diz que pelo menos passar um período de 15 minutos sem o devido distanciamento ou sem o uso de máscaras, aumenta cada vez mais a infecção. E nós não podemos garantir que se é uma mesma turma, se essa mesma turma vão passar sempre esse mesmo tempo juntos, mas nós não podemos garantir que não se infectem a qualquer outra hora. Então, quanto maior tempo as pessoas estiverem no mesmo espaço, maior a chance de se contaminar. Doutora, para terminar mesmo agora, as crianças até os 6 anos não precisam de máscaras, ou precisam? As crianças menores de 6 anos não precisam de usar máscaras, porque aí temos que analisar a parte do risco-benefício. Será que as crianças menores de 6 anos estão preparadas para saber usar a máscara? Vão usá-la de forma corretamente? Então temos que analisar se o risco de infecção é maior ou menor em relação à prevenção. Então não é recomendado que as crianças menores de 6 anos usem a máscara. Doutora, muito obrigado. Assim foi a nossa conversa sobre o uso da máscara com a doutora Lisiana Barros, pediatra na Ilha do Sal.